Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao segundo episódio do Pode Cooperar. Estamos aqui hoje muito felizes recebendo um baita convidado, né, Felipe? Estou aqui com meu parceiro de bancada, Felipe de Lello. Muito obrigado pela presença mais uma vez, Felipe. Recebendo aí essa grande pessoa, André Zola. É uma alegria para nós aqui receber o André Zola aqui, né, nesse dia especial, nesse nosso segundo episódio, né, do Pode Cooperar. E falar um pouquinho do André aqui, Ronaldo, né? O André é uma pessoa muito especial, né? Por conta disso, inclusive, que ele está aqui abrindo aí essa temporada aí de entrevistas que a gente vai tá fazendo aqui no nosso Pode Cooperar, né? E dizer um pouco do André, é natural de Bebedouro, aqui da nossa região, e hoje ele está atuando como presidente executivo da ASBRAF, que é a Associação Brasileira do Comércio de Artigos para Festas, né? Então reúne mais de 7 mil varejistas no Brasil e também as indústrias, né? A gente vai estar aqui tendo a oportunidade de falar um pouco mais de como surgiu a ASBRAF, o que é esse mercado, né? O que é esse associativismo que a ASBRAF está fazendo hoje, esse movimento que está repercutindo aí nos 4 cantos do país. Legal. Lembrando, André, que o Pode Cooperar hoje é um dos poucos podcasts do Brasil para falar sobre cooperativas, para falar sobre associações. E eu queria lembrar aí os nossos amigos também, né, para que vocês possam ir apertar no botão curtir, né? Por favor, ajuda a gente aí. Like! Não Pode Cooperar, é importante. Vamos ver se a gente consegue chegar aí já nesse segundo episódio a 1.000 seguidores, é muito importante pra gente, a nossa meta hoje, então, hashtag Pode Cooperar 1.000, né? Então, vou pedir esse apoio para todo mundo aí, pra gente conseguir chegar nesse número. André Zola, seja bem-vindo. A gente queria, a princípio, começar entendendo um pouco, né? O Felipe disse que você é de Bebedouro, conta um pouco da sua história pra gente. A minha história, ela é comum. É uma história de todos os brasileiros, né? Uma história focada no desenvolvimento, no trabalho, na dedicação, em algo que há de sustentar toda a estrutura que é a base da cooperativa e da associação. Se chama família. É isto que dá base, que dá raiz, que dá estrutura para que as pessoas tenham amanhã um olhar amplo, aberto, visionário, aonde ele há de tirar de si para entender a importância do outro no caminho. Nasço em Bebedouro, família tradicional de Bebedouro, faço a escola, me desenvolvo lá, caso em Bebedouro, tenho 3 filhos, 3 jovens. Então a minha estrutura profissional começa lá. Sim. E um detalhe, como muitos brasileiros e muitas pessoas que estão envolvidos hoje na cooperativa, nesse projeto de associação, e é importante a gente saber que se você fizer uma enquete, todos começaram a trabalhar jovens, cedo, entendendo o significado do trabalho. Então, quando você tem um podcast como este hoje, que você vai falar de cooperar, também é hora de falar da importância do valor que se deve levar a quem será os cooperadores de amanhã, os associados de amanhã, o valor do trabalho. Então, isto é significativo, porque você começa a entender que para ter conquistas você precisa se dedicar, se doar, se aplicar. Como todo bom brasileiro e jovem, né, comecei no banco. É mesmo? Ah, meu pai do céu, me conta um pouco dessa história, Zola. Mas antes de ir para o banco, eu trabalhei numa loja de material de escritório. Na verdade, eu comecei mesmo foi com o meu pai no comércio dele. Tá? Lá em Bebedouro? Lá em Bebedouro. Comércio do que, Zola? Meu pai tinha aquele tradicional bar, sabe? Sim. Foi por muito tempo. Era bar ou era venda? Era um misto de bar e venda. Tinha né? de tudo. Tinha de tudo. Sola de botina de pneu de caminhão a... Não, ele era mais a venda de gêneros alimentícios. Doce em pedaço. Doce em pedaço. Felipe, hoje eu fico olhando o pessoal, a juventude, não conheceu alguma... Eu brincava outro dia com um associado nosso, né? Que eu conheci você chegar na venda e falar assim, eu quero comprar um doce de leite, eu quero comprar uma paçoquinha. E a gente, criança, queria o indinho, que vinha no doce sírio. Poxa vida. Então, eu peguei um pouco dessa época aí. Isso foi
Né? E como é que esse doce chegavam nessas vendas? Isso tem a ver com o nascimento da Asbraf. Verdade. Por quê? Eram aqueles profissionais, né, que aqui no estado de São Paulo nós chamamos de doceiros, que iam com seus carros na porta dessas vendas levar os doces. E aí tinha doce de abóbora, tinha esse doce sírio, tinha o paçoca, tinha suspiro, Maria Mole. Recentemente, quando nós estivemos fazendo uma visita, né, a um associado apoiador da Asbraf, ele falou de Maria Mole. Eu lembrei da caixa de Maria Mole que chegava na venda do meu pai. E as pessoas compravam uma Maria Mole. Então, olha como é que a vida vai se transformando. Aí uma caminhada profissional, fui bancário. Trabalhei no Bradesco. No Bradesco? No Bradesco. Trabalhei Quanto tempo, André? Já faz algum tempo. Eu fiquei no Bradesco acho que 2 ou 3 anos no Bradesco. Lá em Bebedouro? Lá em Bebedouro. Depois do Bradesco... Como que era contínuo, né? Eu comecei naquele trabalho de retaguarda do banco. Eu somava todos os documentos que entravam. Naquela época o banco tinha caixa Burrogres. Quando acabava a energia, você punha a manivela para puxar a trava da máquina. Que bacana. Vocês são bem mais jovens que eu, provavelmente não passaram. Não, eu não peguei isso, mas era livro caixa ainda que você fazia? Não, eu já peguei. A contabilidade já era centralizada, né? Você fazia a somatória dos documentos e a centralização era feita em Ribeirão Preto. E quando você perdia uma lote, você tinha que pagar o táxi para trazer. Essa época eu peguei. Você teve que fazer datilografia também ou não? Eu comecei A, S, D, F, G. Fui para a escola de datilografia. E aí do banco, eu trabalhei inclusive em áreas do banco, áreas comerciais, né? Eu fui um dos primeiros profissionais que trabalhou na área de comercialização da previdência privada do Bradesco. Naquela época era muito forte, ainda era separada a previdência privada do Bradesco, né? Depois se uniu. Olha que legal. Eu peguei o overnight, né? Pegou, né? Peguei o overnight. Boa. Fase maluca, aquela loucura de fase banco. de estabilidade no país, né? Aí depois do Acho banco... que é importante até a gente explicar rapidinho, né? O que era isso? Algumas pessoas que estão aí assistindo a gente, viu, pessoal? O que era o overnight? Open Night. Overnight foi ali nos anos 80, até final dos anos 80. Você não pegou essa época, né? Não, quando eu tava nascendo. Foi assim, ó. 87. O overnight, o Vitão também não pegou essa época, né, Vitão? Não. Também não. O overnight, o André me ajude aí, ele pegou um pouco mais, mas era assim, Felipe, nós tínhamos nessa época uma inflação que às vezes chegava ao mês 60%, 50% de inflação ao mês, né? Sim. Então, o governo ele criou o overnight para poder garantir o poder de compra das pessoas. Então, ele criou um indexador, que hoje a gente tem a taxa Selic, né? Quem está aí ouvindo conhece, né? A taxa Selic. Ele criou esse indexador do overnight. Então, todos os dias, quando finalizava o dia, ele soltava esse indexador do mercado e você atualizava o seu dinheiro, os seus investimentos através desse overnight. Porque se fosse só através da inflação... sim, ela corroía mensalmente qualquer poder de compra. 60% ninguém sobrevivia a isso. Chegava no final do mês, o dinheiro já não valia mais nada. Nós temos um exemplo claro hoje na nossa América Latina, para quem quiser. Sim. Não entrando em outros aspectos, mas o que é uma tragédia econômica? É o que está acontecendo na Argentina. É uma tragédia econômica. É uma tragédia econômica. É quando o poder de compra ele é corroído pela inflação. E isso é tão cruel com as pessoas, porque não eram todos que podiam aplicar o seu dinheiro no overnight. Isso. Havia limite. As empresas profissionalizadas, mais preparadas, faziam isto. Agora, a população em geral, o assalariado, o trabalhador, como é que ele ia fazer isto? De que jeito? Qual o recurso? Qual a capacidade? Então, quando o país vence, né, esse dinossauro, né, eu diria que é um dragão mesmo, que queima toda a capacidade de compra das pessoas, ele dá uma estabilidade. Só que quem não viveu isso não sabe o que é isso. Não sabe. O brasileiro não sabe o que é conviver. E muitos jovens, hoje, é por isso que eu falo da importância de se dizer para o jovem do trabalho, do cooperativismo, do associativismo, porque as pessoas, história foi feita para a gente aprender com ela.
Eu acho que essa geração, a minha geração, a sua geração e a geração do Felipe, tem que trocar experiências. Porque é muito sofrido para alguém saber que ela tem uma nota de 10 hoje, usando um exemplo muito simplório daquela época, chegava no final do mês ela valia 4. É verdade. Então, qual é a crueldade que existe com quem tem que comprar seu gênero alimentício, sua cesta básica? Isso é cruel. É cruel. É implacável. É desonesto. Então, quando vence essa situação, né, voltando um pouco no passado, e isso mostra o que é necessário que a gente tenha um cuidado. É por isso que instituições como cooperativas, associações, são muito representativas, inclusive no momento atual do Brasil, quando nós estamos entrando numa reforma tributária. As pessoas precisam entender que para ela ter voz, ela precisa se unir a outras vozes. Né? Tem um dito popular antigo que todo mundo conhece, mas a gente precisa repetir, porque parece que as pessoas sabem, mas não se aplicam a ele. Uma andorinha só não faz verão. Não faz verão. Até, Zola, até para perguntar, entrando no assunto da Asbraf, o setor já tinha alguém que falava pelo setor, já tinha alguma entidade, ou não, né? De onde que surgiu, né? Que tudo aparece, né? Tudo acontece diante de uma necessidade, né? Diante de uma identificação de uma necessidade de um grupo de pessoas, enfim. Como que surgiu a Asbraf? De onde que veio essa necessidade? A Asbraf hoje é necessária por quê? Olha, nós temos que fazer um registro histórico aqui de Asbraf. Ele não está presente aqui, mas ele tem a identidade vanguardista de pensar nele e nos outros. Eu faço nesse podcast uma homenagem a João Pedro de Oliveira. Grande João Pedro, um abraço, João Pedro. É isso aí. Inclusive, eu quero pedir aqui, o pessoal que estiver assistindo, coloca o comentário aqui, né, disso que ele está fazendo, essa homenagem para o João Pedro, da Olianc, nosso amigo, nosso parceiro, grande pessoa, inclusive. Por quê? Porque o João Pedro, ele teve o olhar além do mundo dele, além do negócio dele. Ele já é um empresário de sucesso. Então, o que acontece, Felipe? Por que a história mostra que este setor, que hoje existe, de fato, mas não existe institucionalizado, nunca teve voz? Porque é um setor que está em formação. As nossas pesquisas mostram que a indústria tentou se movimentar junto e não conseguiu. Eu tive uma conversa muito interessante logo depois que a Asbraf começou, em 2019, conversando com um dos empresários desse setor nosso, né, que é o Luiz Henrique, da Regina. Um abraço para o Luiz Henrique. Da Regina As Festas. Presidente Prudente. Presidente Prudente. É um empresário que tem uma trajetória parecida com a do setor. Nasce com a empresa dele numa garagem e hoje é a maior empresa, está entre as maiores empresas que trabalham com artigos para festa no Brasil. Por que eu citei o Luiz? Porque conversando com o Luiz, que tem uma trajetória nesse setor, eles tentaram fazer uma associação. Não conseguiram mantê-la. Nesse mesmo setor. Nesse mesmo setor. E por que não deu certo? Né? Eu tentei perguntar isso para o Luiz. O Luiz falou assim, olha, não deu certo porque chegou num determinado momento, os interesses pessoais se sobrepunham ao do coletivo. É o que acaba com toda associação, com toda cooperativa. E aí as pessoas achavam que alguns estavam lá para tirar vantagem de outros. Então, enquanto perdurar esse pensamento, na minha opinião, egoísta, alimentado pelo orgulho de alguns, as associações tendem a não seguir adiante. Outra coisa também que as associações têm que observar é que elas têm que ser independentes dos seus associados. Ela tem que ter própria, né? Tem que ter uma estrutura de gestão independente. Exatamente. Tem que ser executiva, tem que ser profissional. Que é o seu caso, você não vem do mercado. Você estava falando a sua história, te atropelei um pouquinho, você vê bancário, farmacêutico. Você nunca atuou no segmento de artigo para festa e não pode atuar, né? Não posso ter loja, que eu acho justo. Enquanto executivo, então é a mesma coisa que as associações precisam ter profissionais.
Então a Asbraf ela surge para dar face a uma face que se forma nos últimos 15, 20 anos. É muito interessante que, como qualquer negócio, ele vai amadurecendo, ele vai crescendo, ele vai se estruturando. Então, esses empresários, né, que muitos não tinham esse conceito de festa. Felipe, eu vou voltar num tempo que talvez você não se lembre, o Ronaldo muito pouco. Né? O que era festa há 10 anos atrás? A 10? Nossa, a 10 é até recente, né? Não, mas o que era? Você ia fazer uma festa de aniversário. Balão Pera 9. Aquele bolão grande, tipo bolão. 1 metro, com aquelas bolinhas prateadas em cima. Velhinha palito. Velhinha palito. Não era nem numeral a vela. Língua de sogra e balinha de coco. Exatamente. E aí começaram depois a fazer uns parabéns de isopor. Isopor, exatamente. Perfeito? E aí começaram a colocar umas lantejoulas, uns negócios para eles ficarem mais brilhantes, mais chamadintes, é verdade. O que é uma festa de aniversário hoje? Verdade. Nossa, é uma estrutura gigante. Tem lojas que tem 60, 70, 100 mil itens, né? E hoje não faz mais só aniversário, que vem de ano. Hoje faz mêsversário. Aniversário do pet e por aí vai, então, é verdade. A cultura do brasileiro, que é um povo alegre por nada. Por que o brasileiro é alegre? Primeiro porque nós moramos, né, no verão. Aqui tem sol todo ano. São 11 meses do ano. 11 meses. Nós somos um povo alegre, gostamos de festejar, gostamos de brincar, gostamos da relação humana. O brasileiro gosta da relação humana. Tem um outro aí que dá trabalho, mas faz parte da vida. Agora, o brasileiro gosta de conviver, gosta de brincar. Nós éramos de ir em estádio com 100 mil pessoas. Verdade. O pessoal ficava em pé, pulando, o estádio balançava junto. Então, isso é da natureza do brasileiro. O brasileiro gosta de comemorar. E essas lojas e esses empresários atendendo uma demanda das próprias pessoas. E aí, qual foi um outro ponto importante que às vezes passa desapercebido? O processo de integralização do mundo. Os olhares saírem dos horizontes em que eles estão e abrirem os horizontes do mundo. Então você oferece ao mundo e capta do mundo. Você acha que o que o João fez foi isso? Porque a ideia da Asbraf começou com o João e aí ele te chamou para ser o executivo. Volta um pouquinho nessa história até para poder entender. Como é que foi esse comecinho? Eu vou até, já que a gente está nesse bate-papo descontraído entre amigos, né? Eu escuto, Ronaldo, eu escuto o João Pedro falando, Asbraf foi o nome que se denominou lá adiante, mas antes disso, do João falando de associação, né? 2000 e... O Zola vai me corrigir, 2012, 13, nós começamos 14, a falar sobre... O João começou a conversar comigo nessa época. 2012. Começou a conversar, né? Só que o João é um empresário de visão, né? Ele sabia que nem ele, ninguém do mercado poderia tocar a associação, o dia a dia da associação, porque tá todo mundo focado nos seus negócios, nas suas lojas e tudo mais. E o João já falava do Zola lá atrás, né? Já falava do André, que estava num outro compromisso profissional, né? Se organizando aí, atropelando um pouquinho o André aí, mas se organizando, se movimentando para vir de um projeto que nasceu do zero, né? Então, as Asbraf 2018 ou 2019, Zola? 2018. As conversas... A fundação. Não, a fundação foi em abril de 2018. Foi abril de 2018, que eu vim para o projeto foi em junho, começamos de 2017, e a partir de outubro de 2017 aceleramos forte para fazer a primeira reunião. Primeira assembleia. Primeira reunião de conversa. Eu fui com o João. Não tinha personalidade jurídica. Não tinha personalidade jurídica. Eu fui com o João visitar empresários da região. Tinha empresário que nunca não tínhamos conversado até então, que hoje é o vice-presidente. Mas aí pagando do bolso. Se precisava sair de Ribeirão, ia para Prudente lá falar com o colega lá e eu pagava do bolso. Do bolso. Investimento, né? Investimento. E aí fomos conversando aqui, tanto que na primeira reunião tinham 8 pessoas. Na primeira proposta de apresentar a Asbraf, tinham
36. É verdade, é. André, quando a gente fala de cooperativismo, de associativismo, clube, né? Antigamente o pessoal adorava ir em clube, né? A vida era em comunidade. Hoje em dia, reunião de condomínio, se você tiver 10 pessoas ali, é muito. Então, assim, e quando a gente fala de grandes empresários, igual o João Pedro, igual essas indústrias que hoje vocês participam, nós estamos falando de grandes empresários. Sim. Faturamentos grandes. Para você juntar 8 pessoas, 8 grandes empresários, não é para qualquer um. Então, o que você falou agora há pouco aí, ó, a gente primeiro dá ao mundo para depois receber. O que o João estava recebendo aí era um voto de credibilidade desse pessoal. É importante usar uma frase que não é minha. Né? Mais importante que ter crédito é ter credibilidade. Sim. Porque quem tem credibilidade automaticamente terá crédito. Né? Então, o que houve? As pessoas começaram a entender o projeto. O projeto é maior do que alguns dimensionaram inicialmente. Sim. E ele continua grande e ainda alguns ainda estão descobrindo o significado de um projeto, de uma associação. Eles estão começando a entender. Né? Eles têm exemplos hoje consolidados de sucesso no Brasil. Uma das coisas que eu sempre, quando alguém me pergunta, como é que você está? Eu tenho 2 palavras. Estou persistente, mas resiliente. Porque é muito importante nós sabermos o tempo, termos o tempo como aliado, não como inimigo. Qual é o grande inimigo do tempo? A ansiedade. Qual é o grande solidário do tempo? A resiliência. Porque nós temos que saber construir e entender que as coisas precisam se consolidar. E que as ideias, as pessoas precisam, pouco a pouco, irem entendendo os propósitos. Então, quando as pessoas descobrem que o propósito é o todo, é a favor de todos, respeitando as individualidades, mas entendendo que temos necessidades comuns, oportunidades comuns e condições de nos movimentarmos juntos, ganhamos em escala algo que ainda vamos entender um dia. Isso está muito envolvido no próprio conceito de sociedade. Enquanto alguns pensarem só em si, acreditarem que o mundo se limita ao seu condomínio, ao seu prédio, ele vai precisar entender que ele tem que andar na rua. Ninguém vive isolado do mundo. E quando nós aprendemos que temos que ser este conceito de levar aos outros respeito, atenção, tratarmos todos, devagar a sociedade também cresce, ela evolui. Então, o que está acontecendo na Asbraf é um projeto de evolução. Por que é um projeto de evolução? Pouco a pouco, nós estamos conversando com empresários no Brasil inteiro e mostrando para eles que eles têm algo próximo, parecido, respeitando os vários Brasis que existem dentro do Brasil. Porque o Brasil é formado de vários Brasis. Nós temos que levar em conta as regionalidades, as culturas. Sem dúvida. Porque eu acho que esse é um dos amadurecimentos que o cooperativismo vai conquistar e também as associações vão conquistar. Independente de onde elas nascem, elas têm que olhar as regionalizações, as culturas, particularidades e criar situações e ambientes que isso favoreça a integração de todos. Então a Asbraf está nesse caminho. Hoje nós temos associado em Manaus. Poxa vida. E temos um associado no Rio Grande do Sul. Completamente um distante do outro, só que ambos têm situações comuns. Entendi. Necessidades comuns, oportunidades comuns. Deixa eu te fazer uma pergunta, André. Quando a gente fala dos artigos para festa, vamos pensar, quando a gente vai num atacado, num atacadão aí, a gente encontra isso também, né? Qual é a diferença da Asbraf para a Associação Brasileira de Supermercados? O porquê que tem a Asbraf hoje, que é só para festa? Porque existe um espaço delimitado, né? Você vai no supermercado, o que você busca quando você vai no supermercado? Você vai no supermercado para montar a festa da sua família? Não. Por que você não vai para fazer isso?
Porque eu sei que tem lugares melhores para poder fazer isso. Porque ele não é especialista. Ele não é especialista. Esse que é o grande... Nós estamos evoluindo e as nossas necessidades pedem especialidades. Entendi. Pede algo personalizado, direcionado, que dá a você o seu senso de ter a sua festa. Então, o supermercado, ele vai ter o básico. O que é o básico? É o que você vai encontrar, aquele de urgência. Agora, você não vai ser... Outro aspecto, você quer ser bem atendido. Com todo respeito a todo supermercado, o supermercado foi feito para você não ser atendido. Ele quer que você entre, não pergunte muito, compre e vá embora. E vai embora. Qual é o grande apelo para isso? Te vendo barato. Uhum. Uma sensação de barato, de econômico, que é o que eles não usam a palavra barato, mas eles usam a palavra econômico. Esse é o modus operandi de supermercado. Alguns começaram a perceber que se eles ficassem só nisso, eles não iam evoluir. Então você já começa a ver supermercados hoje, redes, atacados, com outros propósitos. Eu também imagino que, pós-reforma tributária, esse modelo econômico de oportunidades em escala vai ser reposicionado. Mas não é o papo de hoje. Então, as lojas especializadas, ela tem o diferente. Então, vamos para o diferente. Você quer organizar uma festa do seu time de futebol. E aí você quer que ela tenha o tom e a cara do seu time de futebol. Você não vai achar um item no supermercado, no atacarejo. E você vai na loja especializada, você vai achar do copo ao guardanapo, ao painel, a decoração, a forminha que você quer pôr com o tom apropriado para o doce, o pratinho para o bolo, a velinha do time. Então, aonde você tem a festa especializada? Na loja. Assim como nós podemos entrar, que são lojas especializadas em confeitaria. Vamos imaginar que você resolve ser gourmet de fim de semana. Também em moda, né? Poxa, bacana. Você vai ser um gourmet. Então, a pandemia cresceu muito. Então você quer fazer um doce diferente, você quer uma cor diferente para o seu doce, um brilho diferente, uma ferramentaria diferente, um acessório diferente. Você pode achar alguma coisa, vai. Mas como é que você vai achar o chocolate qualificado, na apresentação adequada para que você manipule e faça o doce? É nessa loja. Entendi, André. Então, Poxa. As lojas de festa são lojas especializadas. Você vai também no supermercado e compra bala, não compra? Compra bala. Acha fácil. Acha fácil. Só que se você quiser uma variedade de balas, sabores e de embalagens, é nessas lojas. Entendi. Então, por exemplo, essas lojas vão dando para você esse anseio que já é comum na sociedade de ter algo diversificado, de ter um ambiente acolhedor e ter um negócio essencial que todos nós queremos. Ser bem atendidos. Talvez o supermercado fosse atender a festa de 10 anos atrás, né? Exatamente. Mas hoje o nível de perfeição que as mães, que os pais querem fazer para os seus aniversários, para suas festas, inclusive, né? É muito mais exigente, né? E um detalhe, com um valor econômico legal. Isso não tem valores extraordinários, valores exorbitantes. Tem o valor justo. Porque você põe mais itens na sua festa, é natural que ela vai fazer o quê? Custar mais, porque você pôs mais coisas. E quem é o grande contemplado quando você faz uma festa bonita? Os convidados, né? O aniversariante ou quem vai comemorar, enfim. Todo mundo, né? Tem algo mais bonito nisso tudo. Poxa, vamos pensar além aí, Felipe. E aí? Criança, não? Algo mais bonito, a satisfação de que eu fiz o meu melhor. Eu dei o meu máximo. Em prol de uma pessoa que eu amo. É verdade. Então a Isso mãe... traz um propósito, inclusive para a própria associação, né? Sim. Muito bacana, legal. Porque esse é o grande propósito. Você imagina uma mãe que vai preparar a festa, ou você vai preparar para o seu filho, ou seu filho, a sua esposa quer preparar uma festa para você. Eles estão levando para você algo de amor. É verdade. Querem te oferecer o melhor, querem fazer... E aí eles vão procurar o que tem para levar algo que para eles vai ter o grande significado.
Quando você vira e fala assim, muito obrigado, estou feliz. Quanto vale isso? Impagável, né? Isso não tem, isso é algo assim. Então, quando nós entramos nesse conceito de festa dessas lojas, você entra no mundo das emoções, no mundo dos sonhos, no mundo de quem ama quer oferecer para o outro algo de amor. Ele vai encontrar o quê? Ele vai ter que ir nessa loja para buscar. Como aquela senhora que quer preparar um doce especial para a família, ela vai achar o chocolate melhor, mais elaborado, nessa loja. Ela quer fazer uma decoração, quer uma forminha mais elaborada, com um fundo diferente. A pessoa vai casar. Aí ela tem um sonho, ela quer aquela mesa bonita, com todos os docinhos, ela quer o docinho. Só que mais do que o docinho, saboroso, delicioso, ela quer uma apresentação. Sabe por quê? A decoração. Nós somos seres visuais. Nós queremos ver. Então, o encantamento está nessas lojas. E essas lojas têm um outro significado muito especial que a indústria descobriu. Elas são formadoras de hábitos de consumo. Sabe por que você come marshmallow hoje? Porque alguém induziu, começou a mostrar marshmallow pra gente nos filmes, enfim? Também, mas porque essas lojas passaram a vender marshmallow quando eles vieram para o Brasil. Sabe por que você chupa... A gente via muito antigamente nos filmes e tal, mas era uma coisa que... Americanos, né? Uma cultura americana, como Halloween, por exemplo. Né? Mas não tinha aqui no Brasil, não. Não tinha. Chegou no começo dos anos 2000. E essas lojas são formadoras de consumo, formadoras de hábitos de consumo. Essas lojas tiveram a coragem de lançar casca de ovo de Páscoa. Olha a inovação para você ter um ovo de colher. Então, mostra que essas lojas são vanguarda, elas trazem novidades, trazem ideias, são empresários preocupados, atentos, observando. Assim, tem várias fontes de consulta. Para onde o mundo caminha? Então você tem que estar atento às redes sociais, a indústria fica atenta. O mercado é muito dinâmico, né? A mudança, né? Eu conversava outro dia que hoje é um momento que a gente vai ter que descobrir ainda a intensidade com que as coisas crescem e somem. Né? Mas o afeto, esse não muda, esse vai continuar sempre, que é o grande e o mais profundo significado do afeto. Você quer ver, por que você come bala de gelatina hoje? Aonde que elas chegaram? Elas chegaram pelas lojas de festa. Sabe por quê? A mãe vai na loja de festa, leva a criança. Né? Até porque o público das nossas lojas são mulheres. Quem ainda não entendeu que elas mandam no mundo, vão descobrir. Tem que seja a força, né? Vão descobrir porque elas mandam. Elas mandam. Eu acho que... E esse mandar eu falo num sentido bacana, no sentido agradável. Sim. No sentido de respeito, né? Como eu acho muito justo que, enquanto sociedade, nós precisamos equiparar e deixar as pessoas nos mesmos estágios de respeito. Respeito. Eu acho que é escolha. Respeito. A pessoa ela é uma profissional, ela tem direito a ganhar o mesmo. Então, acho que tratar as pessoas com respeito em qualquer ambiente é essencial, independente de gênero, raça. Não, respeito. Nós precisamos se respeitar uns aos outros. Sem dúvida. O que acontece? A mãe vai na loja, leva a criança. Aí ela começa a ver o diferente. Ela passa o olho. Mulher é atenta. Você já observou como elas observam as coisas? Claro, lógico. O que é aquilo? Vamos experimentar. Porque hoje você não tem mais doce na escola, tem? É difícil, né? Muito As pouco. cantinas hoje é pouco. Mudou muito. Então, essas lojas têm muita experimentação, né, tem muita André? degustação, muita experimentação. E aí vai descobrindo o hábito de consumo, vai crescendo, vai surgindo. É claro que uma campanha publicitária, uma mídia, mas o tato, o contato, o gosto. E aí é o seguinte... O hábito o paladar ele é desenvolvido nas primeiras fases da vida, vai crescendo, crescendo. Aí, meu amigo, depois que caiu no gosto comum, depois que as crianças gostaram, então essas lojas, elas são capacitadas para trazer a novidade, para trazer algo que amanhã poderá ocupar um espaço. E um grande exemplo disso, que nós podemos usar no Brasil, é o marshmallow. O marshmallow entrou por... As indústrias de marshmallow têm uma dívida histórica com essas lojas. Dívida.
Eu falo dívida porque se hoje está no hábito de consumo do brasileiro, é porque eles começaram por essas lojas. E na verdade o brasileiro não tinha nenhum hábito de consumo, às vezes nem gostava de... O brasileiro gostava. Começou até como item de decoração, né? Os marshmallows nas mesas de festa, de aniversário e tudo mais. Ô Zola, quero voltar para 2018. Sim. Te fazer uma pergunta. Você falou que a Asbraf teve uma reunião prévia com 8 associados. Depois a Asbraf teve uma segunda reunião, você falou, com 35, Isso. né? Todos eles, né, nessa reunião de iniciativa, participaram da associação ou não? Não. Né? Se tinha ali interesses... Tinham. Fala um pouquinho para nós, né, Ronaldo? Como que foi essa primeira reunião? 35 empresas, fatalmente aí 70 pessoas, né? Deviam estar reunidas no recinto. Que cada um pensava de um jeito? Como que foi fazer para que se convergisse as ideias aí? Foi interessante porque vieram vários propósitos. Né? Foi uma assembleia, porque foi a primeira reunião... Foi a assembleia de fundação, né? Assembleia de fundação. Que é onde... Porque até do estatuto nós cuidamos. Detalhes do estatuto, como preservar o apoiador, que ele não tenha responsabilidade cível perante a associação. O apoiador é a indústria. É a indústria. E as empresas que apoiam, né? Porque a Asbraf nasceu pensando o setor. Porque quando você faz uma... E porque nós precisamos fazer com que esse setor exista, que ele não tenha um KNAI hoje. Então a Asbraf nasceu com esse olhar mais amplo. Eu penso varejo, penso indústria, penso serviço. Então eu tenho que integrar todo mundo. A cadeia. A cadeia nesse cadeia. guarda-chuva. Uhum. Eu tenho que ter também o setor financeiro, porque é sempre bom um dinheiro economicamente favorável para que o lojista se desenvolva. Então eu tenho uma cadeia envolvida. Uhum. E aí o que acontece? Muitos chegaram, né, prontos, fizeram para conhecer o estatuto, tomar ciência, saber do que se tratava. Ouviram, né? Alguns não concordaram, não quiseram ficar. Quem veio com o intuito de achar que a Asbraf seria um clube de compra, não ficou. Tinha a intenção... Tinha intenção de comprar junto, fazer negócios juntos, não ficaram. Outros ficaram por confiança nas pessoas e falaram assim, vamos avaliar esse projeto. E avalizar, né? E avalizar. Credibilidade, né? Credibilidade. É a palavra. O João falou lá atrás. Estão todos, muitos daqueles estão aí até hoje. Ah, legal. São sócios que nós temos a categoria de sócio fundador, sócio participante, sócio colaborador e sócio apoiador. Sócios fundadores não vão crescer. Vão ser sempre aqueles que começaram o projeto. Olha aí na tela aí que investiram. A logo da Asbraf. Investiram para que a associação Valeu, Vitão. existisse, fizeram todo um esforço, acreditaram no projeto, começaram a desdobrar os seus esforços. E assim, quando você vê algo nascer, incipiente, frágil, mas eu tenho toda a oportunidade que nos dão, eu falo, a Asbraf é um broto de bambu. Por quê? Os princípios são fortes. Quando os princípios são fortes, a raiz é forte. E a raiz sendo forte, depois crescer é uma questão de tempo. É uma questão natural, é um processo de amadurecimento. É lógico que aqueles que vieram e não quiseram ficar, né, não ficaram. Então você imagina que a Asbraf nasce nesse ambiente de empreender, de unir pessoas, de origens comerciais parecidas, mas de origens pessoais, regionais diferentes. Então todos eles acreditaram, fizeram. Tivemos algumas indústrias que nos apoiaram no projeto inicialmente. De primeiro momento. De primeiro momento, por confiança em quem estava dando a credibilidade, assinando junto, né? E aí ela veio. A Asbraf veio pouco a pouco, se desenvolvendo, aprendendo. Nós fomos acolhidos, né? O nosso estatuto estava em fase de registro. Nós conseguimos, em 2018, participar da feira do setor. Fomos recebidos pelos empresários da feira, porque hoje eu até conversei com ele ontem. Ele me ligou, se tornamos amigos, e ele falou assim: quem vocês pensam no setor? Eu penso como vocês, eu penso que um setor forte tem associações fortes. E quem quiser ter um setor forte tem que ter uma associação forte. Porque é dessa
dessa união, desse esforço, é que há o fortalecimento, que é o que acontece com a cooperativa. As cooperativas, num modelo diferente de uma associação, elas foram ocupando um espaço econômico e mostrando força. É claro que elas têm um produto econômico nesse negócio que gera para elas uma capacidade de desenvolvimento e de crescimento, porque você tem um processo em curso, diferente da associação, que ela não tem um produto econômico, um negócio que lhe alimenta num mecanismo de feedback para que ela faça o seu próprio desenvolvimento. Ela tem que se desenvolver a partir dos seus associados e das suas contribuições associativas. Uhum. As cooperativas hoje têm negócios representativos que dão a elas a capacidade de investimento e de crescimento. Sim. Então, esses cenários ficam... Então, o amadurecimento de uma associação, ele é um pouco... Hoje, ele exige demanda mais do que você demanda a sua capacidade de investimento numa cooperativa. Eu vi nascer uma cooperativa, cresceu algumas cooperativas, eu conheci pessoas trabalhando por isso. Você nasceu no berço, em Bebedouro, Copercitrus, Credicitrus. Eu vi, eu conheci nomes, para não citar nomes. Pode citar, não, fique à vontade. Aqui nós estamos para poder homenagear essas pessoas mesmo. Né? Eu conheci, por exemplo, um que foi presidente da Credicitrus, enquanto ele trabalhava... Da Copercitrus. Sim. Da cooperativa de produção. Da cooperativa, que era a Copercitrus. Isso é uma coisa importante, viu, André? Esse podcast, inclusive, ele está nascendo por conta da necessidade que eu e o Felipe a gente tem de apresentar para as pessoas as diferenças entre todos os sistemas, entre as modalidades de cooperativa, né? Então a Copercitrus é a cooperativa que nasceu primeiro e depois, por conta de necessidade, a palavra necessidade, você falou agora há pouco, né? Sim. Ela está sempre à frente, né? E propósito também. Então aí quando o cooperado da Copercitrus precisava de dinheiro para movimentar lá dentro da Copercitrus, aí eles montaram a Credicitrus, que é a Cicobi Credicitrus hoje, né? Cicobi Credicitrus. Enfim, aí você conheceu um dos fundadores. Que hoje é a maior cooperativa, né, de crédito do Brasil. A Cicobi Credicitrus hoje é a cooperativa com o maior volume de ativos administrados hoje do Brasil. Singular, né? Maior cooperativa. Eu morava em Bebedouro, né? Eu conheci esse projeto nascendo. Que bacana. Eu vi a Copercitrus. A Copercitrus já era uma instituição respeitável, uma cooperativa respeitável. A Copercitrus fez experiência... Que ano foi isso, André? Que eu tomei contato com eles já foi a partir de 78, eu tinha 14 anos. 78. Inclusive, a gente já deixa aqui o convite para a turma também da Copercitrus e da Cicobi Credicitrus. Para estar aqui conosco. A gente quer fazer um convite também, né? Nós vamos convidar todos os sistemas. São histórias muito bonitas, né? De superação, de coragem. Né? De fortaleza, enfim. E aí você vê eles trabalhando a preocupação fazendo uma história longa curta, a gente acompanhou, viu o crescimento da Copercitrus. Eu vi quando a Copercitrus inaugurou seu primeiro supermercado, que depois ela abriu mão de todo esse projeto. Você sabia que a Copercitrus tinha? Não sabia. Na minha cidade, na minha cidade, em Orlândia, a Copercitrus, na verdade, assim, lá em Orlândia teve a Carol, isso. Cooperativa dos Agricultores da região de Orlândia, que foi uma das maiores cooperativas de grãos do Brasil. E a cooperativa, a Carol, chegou a ter o supermercado Carol. Sim. E quando eles pararam de mexer com o supermercado, a Copercitrus foi para lá, assumiu o supermercado da Carol. Tinha um supermercado que era maravilhoso, a gente era moderno, a gente era pequeno, a gente não tinha lugar para passear, a gente ia passear no supermercado. Ainda mais em Orlândia. Exatamente, não tinha muito lugar, ia passear no supermercado. Então você vê que de um projeto de cooperativismo, eles fizeram experiências, não se mantiveram em alguns negócios e prosperaram em outros, que hoje é o sistema financeiro, que é um sistema... Então, mas assim, Você ia falar de um personagem, de um... lá de Bebedouro. Eu conheci, era vizinho da minha avó, o senhor Matsucita.
Matosita. Você é famoso na Copercitrus e na Credit Citrus. Então, eu conheci seu Matosita. Eu morava ele perto. E ele sempre foi uma pessoa muito agradável, muito educado, uma pessoa muito... Então, assim, ele tem uma história... Muito sério. Muito sério, vixe, muito atencioso com todos. Ele trabalhou na carteira agrícola do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil, é. Então, você... Ele levou essa experiência, inclusive, do Banco do Brasil para a Cicobi Credit Citrus. Então, você vê que as coisas vão acontecendo ao longo do tempo, né? É. Então, eu falo isso mostrando que teve algo que foi, pouco a pouco, acontecendo. As coisas não acontecem de um dia para o outro. Às vezes a gente acha que o crescimento é feito em escadas. Me permita dizer que o crescimento é feito em rampas. Porque pouco a pouco você vai subindo. Então, hoje, o Brasil ainda precisa muito amadurecer no significado do que é uma cooperativa. O brasileiro é muito ignorante desse assunto, porque algumas gerações não lidaram, não tiveram esse convívio tão intenso, tão necessário, para compreender como é importante participar de uma cooperativa. É. Não tem, André, registrado essa homenagem, né? Essa lembrança que o André, até eu estou aqui puxando, aos 80 anos, ele faleceu no dia 30 de agosto de 2020. Né, é o senhor Sigetossi Matosita, membro do Conselho de Administração da Credit Citrus. Deixar registrado aí a homenagem do Pode Cooperar a toda a família, toda a cooperativa que com certeza esse movimento cooperativismo, né, cooperativista aqui no interior, né, Ronaldo? Acho que deve muito ao seu Matosita, com certeza. Não tenha dúvida. André, eu queria agora falar um pouco dos números, né, da Asbraf, né? A gente falou desse começo lá em 2019, você falou da primeira assembleia, e aí eu queria entender o seguinte, né? Naquele momento lá em 2019, o que a associação fazia para o seu associado? O que ela apresentava de serviço? E hoje? Quantos associados a Asbraf tem? O que hoje ela evoluiu? O que hoje ela apresenta para o associado dela? Bom, a Asbraf, quando ela iniciou, com muito esforço, a primeira situação que ela disponibilizou para o sócio foi uma assessoria jurídica. Tá. Por quê? Em função do relacionamento, e a gente entende a importância de uma orientação jurídica que o associado precisa ter. Então, logo depois que essa assessoria jurídica está com a Asbraf, desde a sua estrutura de estatuto, como funciona, e eles foram acompanhando. Na medida em que nós fomos evoluindo, nós começamos fazendo um trabalho de aproximar a indústria, estreitar a ponte entre o varejo e a indústria. Porque começou pelo varejo. Começou pelo varejo. Só que aí você precisava do fornecedor. Aí você começou a buscar a indústria. Buscar a indústria. E aí, trazendo a indústria, você começa a aproximar a indústria do varejo, você começa a criar oportunidades de diálogos. Tá. E esses diálogos, nós não nos envolvemos em questões comerciais de ambas as partes. Isso é pessoal, individual. Mas fomenta negócios. Mas nós provocamos o diálogo. Ah, legal. Provocamos a oportunidade. Provocamos a amostra de que se você fizer daqui, repercute lá, e se repercutir no varejo, te favorece aqui. Legal. É uma troca. Então, se você provoca, né, e a indústria, a indústria é muito profissional, que é um ponto à frente do varejo. O nosso varejo ainda é um varejo familiar, formado por famílias, por empresários que cuidam do seu negócio, usando uma linguagem bem popular, estão com o umbigo no balcão. Então a indústria já é profissionais, são empresários com outro aspecto, que é pela demanda que ela tem. Tá. Bom, aí nós fomos evoluindo, preparamos a nossa estrutura de apoio de marketing. Criamos uma condição de marketing para dar alguns sinais de oportunidades para esse varejo. E, em seguida, caminhamos para buscar apoio e levar para eles campanhas comerciais. Quando nós começávamos a evoluir em criando vídeos, explicando todo esse processo de crescimento, o desenvolvimento de feira, de amadurecimento do setor, que a Asbraf começou a se fazer notar, como todo brasileiro, veio a pandemia. Pandemia, é verdade. A pandemia pegou a Asbraf com 1 ano e meio de existência.
Nem 2 anos. Nem 2 anos. É. E aí, a pandemia, as nossas lojas foram assoladas, atropeladas. Que é festa, né, André? Não, fechou. Foi as primeiras que fecharam e as últimas que abriram. Mas eu acredito que os associados nesse momento, você falou, a primeira coisa que você falou, assessoria jurídica, né? Acredito que eles sentiram realmente o associativismo na veia quando... Ah, sim. Aí porque Né? foi o Acredito seguinte, que- o fórum, nós criamos um fórum. Até hoje a Asbraf tem um fórum só de sócios. Não participa, é só sócios do varejo. Só os varejistas. É um ambiente deles. Ali é o fórum, eles trocam impressões. Eles se aproximaram muito, porque as dores eram comuns, Ok. as necessidades comuns, os desafios comuns, e aí a Asbraf surgiu como uma voz forte. Entramos com mandato de segurança, uma série de Que iniciativas, bacana. jurídico aqui, batemos ali, ligamos até para prefeitos para conversar, para abrir lojas e manifestamos apoio. Então as Foi na Páscoa, Na né? Páscoa. A pandemia foi no começo de 20, a Páscoa Páscoa de é 20, o auge da sazonalidade. abrir do setor. lojas. Então a Asbraf aí nesse momento ela se mostrou representativa do seu tamanho, mas ela começou a se mostrar representativa. Ela começou a mostrar força e aí surgiram algumas oportunidades de negócio. E a partir disso foi crescendo, crescendo. Então hoje nós temos assessoria tributária, assessoria fiscal, temos campanhas próprias da Asbraf, participação em feiras, oportunidades Legal. de negócio. Então a Asbraf hoje tem 200 lojas associadas. Que beleza. 200. E aí? Começou com menos de 35, que você falou que nem todos Não, aí eram participam. 18 É iniciais. 18. Ah, na Olha, primeira olha, assembleia, metade, 18. então, na primeira assembleia. E hoje são 200 lojas associadas e nós fomos fazer uma pesquisa. Lojas e indústrias. Não, se eu for por indústria é mais. Ah, é? É mais. Aí vai para Porque quantos 260. associados hoje a Contando Asbraf os dois. tem? Contando os dois. 260. 260. Olha aí que beleza. Crescimento. Até convidar quem está assistindo aí o nosso podcast, né? Acessar para conhecer o www.asbraf, né? Com E. FE no final, Bom, nós .com.br. Eu desenvolvemos- vi ali grandes marcas, né? Zola, Sim. Nestlé, Santa Helena, Harold, Fini, né? Core aqui de Multinacionais, Sim. Barrica Lebô e por aí Se vai. puder, inclusive, vamos pedir pro Vitão colocar aí o site, inclusive, da Asbraf aqui na tela. É possível, Vitor? É possível? Tá, vamos tentar. Se for possível, maravilha. Olha que- Mas é o que o Felipe falou, né? Olha que coisa interessante. Em 2019, maio de 2019, nós fizemos um congresso. Maio de 2019. Nós não tínhamos um ano. Não tinha um ano. Nós fizemos um congresso em São Paulo, reunimos 260 convidados do setor, lojistas e indústrias. Então nós vínhamos mostrando a importância, tendo apoio, desenvolvendo, fazendo a associação ocupar espaços cada vez mais, se mostrando representativa. E a pandemia veio e para nós foi um momento de mostrarmos perseverança, apoio para todos os associados. A Asbraf conseguiu, por conta disso, fazer com que indústrias tirassem todo o seu estoque que ficou parado por conta da pandemia, porque ele pulverizou em lojas. Nós fizemos campanhas especiais, desenvolvemos uma campanha para provocar o consumo nos momentos importantes para que o lojista vendesse mais. Então a Asbraf foi. Aí eu queria passar um dado. Fizemos a primeira pesquisa oficial do setor, que nunca tinha tido pesquisa. Identificamos mais de 24 quinais diferentes. O setor não tem um KINAI Não dele. tem quinai dele. Foram 24 quinais. Olha A só. partir de Aí uma ele tem base. KINAI do quê? De supermercado? Tem supermercado, papelaria, loja de doce, Atacado de alimentos. atacado de alimentos. Porque cada um tem o KINAI daquilo que ele emergiu, que ele era. Tá. Né? Tem até loja de brinquedo, Uhum. que ele foi evoluindo nesse negócio. Armarinho, né? Mas assim, o que a Asbraf descobriu que vários Brasis dentro do Brasil? As nossas lojas de algumas regiões do Brasil trabalham brinquedos, trabalham papelarias, porque são lojas multi-oportunidades, porque é uma característica da região, daquela situação. Mas aí, essa pesquisa que nós fizemos através de uma consultoria ligada à FIP,
e através de uma base utilizando o consumo das famílias. E nós conseguimos traçar um perfil do setor, um perfil dos trabalhadores desse setor, quem era, tudo em dados oficiais. Que beleza. Depois disso, não conseguimos fazer mais nada, porque houve, o IBGE não disponibilizou mais nenhuma pesquisa. Mas nós fizemos um levantamento recente e chegamos a um dado legal. Esse setor nosso movimenta, números estimados, mais de 40 bilhões por ano. 40 bilhões por ano. Bilhões de reais. Bilhões de reais por ano. Eu estou falando essas lojas. O varejo só. O varejo. Eu não estou falando indústria, estou falando varejo. A indústria, então, duplica o número. Não, são outros números. Ele movimenta 40 bilhões por ano. Esse varejo emprega mais de 160 mil pessoas, espalhados no Brasil. Tem um perfil de empregabilidade feminino, que é um outro aspecto social que a gente precisa trazer à tona, que é a Asbraf. Esse varejo nosso acolhe muitos profissionais em início de carreira, em formação, acolhe muitas mulheres, muitas mães. Muito primeiro emprego, Muito primeiro emprego, muitas mulheres que estão buscando um caminho profissional. E nós também fomentamos e damos oportunidades para quem quer se desenvolver no ramo da confeitaria, da aprendizagem, através de cursos, treinamentos, visto que a Asbraf tem parceria com o Sebrae, tem parceria com a FEComércio, tem parcerias dessa natureza para fomentar o negócio. Mas fomentar não é só pelo dinheiro. É fomentar pela capacitação da pessoa a conquistar o seu ganho, a sua dignidade. Ela ser capaz de fazer o seu bombom, vendê-lo e falar, isso é fruto do meu trabalho. E formar o filho na faculdade. E essas lojas propiciam isto, na medida em que elas treinam, que elas fazem. Então não é porque só... as lojas não só vendem chocolate, elas treinam. Elas treinam. Então assim, manuseio. como usa um chantilly, qual é o corante que usa. Sim, então, é um detalhe, né? São detalhes que fazem a diferença. Então nós temos um aspecto as lojas da Asbraf, dos seus associados, tem um aspecto de empreendedorismo social que ainda precisa ser contado. Não tenha dúvida. Precisa ser contado. Ô André, assim, olha, eu queria, nós estamos encaminhando para o final aqui, mas eu queria relembrar aqui o nome do João Pedro, né? Quem diria aí, né? Essas 8 pessoas na primeira reunião, depois mais 18, né? Na primeira assembleia. Você lembra quem foram as 8, Zola? Lembro. Quem foi o João Pedro? Estava o João Pedro, estava o Paulo Rogério Ramírez, que é o atual presidente hoje do Conselho da Asbraf. Estava o Silvan Panossi e o Matheus Panossi. De Jabuticabal, né? Doutor Aguinaldo Bife e doutor Adilson, que são os advogados. Estava o Osmair, que hoje não está mais com a gente. O Antônio, que é o de Uberlândia. O Antônio Delisa, aqui de Araraquara. Você estava na reunião, Felipe de Lelo estava na reunião, tava lá. João Pedro estava na reunião. Fabiano, né? Fabiano Arantes, da Choque Doce de Franca. Eram esses nomes. E tinha mais um nome que pediu desculpa por não estar, porque quando nós marcamos essa reunião, ele teve que viajar. O Glauber Sartori, de Campinas, Americana e Indaiatuba. Então, assim, esses estavam ali. Quando nós já fizemos e depois disso, nós visitamos. Quando fizemos a segunda reunião, muitos vieram por convite de telefone. Você pegava o telefone e ligava para o lojista, ele nem... Claro que teve alguns que desligaram, acharam que era pegadinha. Teve porta na cara. Não faz parte da vida. Imagino. Mas isso tudo se tornou realidade a partir disto, né? A partir dessa iniciativa. Que legal. Asbraf do futuro, Zola. Olha, a Asbraf do futuro eu vejo como uma associação que vai integrar mais essas lojas. Nós vamos dar a ela a representatividade e a voz que ela precisa ter para poder falar desse setor, mostrar esse setor. Eu vejo a Asbraf no futuro capacitando, desenvolvendo e aprimorando o time dos nossos lojistas. Eu vejo a Asbraf no futuro sendo capaz de fazer uma representatividade institucional perante as estruturas governamentais e sociais, mostrando a importância dessas lojas. Eu vejo a Asbraf no futuro
promovendo e fazendo realizar situações regionais, respeitando as particularidades e desenvolvendo os setores e negócios regionalmente. Eu vejo a Asbraf do futuro mais participativa ainda na feira que realiza do setor. Eu vejo a Asbraf no futuro em algo que, para mim, é de suma e total importância. Eu vejo ela tendo a capacidade de reunir os diferentes para que pensem e trabalhem de forma igual em prol dos seus próprios negócios. Muito bem. Que legal. Que legal. André, a gente quer agradecer muito aí a tua presença, né? A gente colocou na tela agora há pouco aqui, né, os serviços da Asbraf, convidar aí, eu imagino também, né, as pessoas que tiverem interesse de conhecer mais, acessa também lá o site da Asbraf. Eu queria te fazer só mais uma pergunta, se teve algum assunto aqui, ou se tem algum assunto que a gente não tratou aqui e você gostaria de comentar, tem alguma coisa que você quer passar da Asbraf para a gente? Da Asbraf, talvez, eu acho que eu quero falar algo ligado ao cooperativismo e ao associativismo. Legal. Eu vejo no perfil das pessoas que compreendem isso, aquelas pessoas que têm um olhar humano por outras pessoas, que são envolvidas em projetos sociais, projetos do quarto setor, porque elas cuidam de outros, às vezes de condições não tão favoráveis, materiais. Então, quem tem esse olhar solidário, humano, de entender o significado e o valor da importância do outro, quando ele precisa de atendimento, que dedica parte do seu tempo a isto, eu vejo que estas pessoas vão se integrar e perceber a importância do cooperativismo. Vão entender melhor o que é um associativismo. Um associativismo. Isso é. Porque elas percebem o valor do outro. E um outro detalhe, tão significativo para quem está nesse projeto de cooperativismo e de associativismo: o respeito ao outro. Nós podemos ter e caminhar uns com os outros. E na medida em que nos unimos, nós vamos descobrir algo que ainda não descobrimos. Somos mais fortes do que imaginamos. Exatamente. Juntos somos mais fortes, né? Muito mais fortes. Juntos nós somos muito mais fortes do que imaginamos. Mas não é a força para se impor, é a força para construir. É a força para resgatar e trazer outros juntos. Aí nós vamos conseguir estabelecer um grande significado na vida. O próximo. E aí as coisas começam a fazer mais sentido. Muito bem. É muito isso bem. aí, André. A gente, quando o Felipe de Lello falou no teu nome, a gente não teve nenhum tipo de dúvida, porque você falou aí acreditar nas pessoas e você, além de ser um baita profissional, tá aí como presidente executivo da associação, também é uma baita pessoa, um baita pai, né? Então, parabéns pela tua história, parabéns pelo que você vem construindo também, tá? Da minha parte, Felipe, também agradecer o teu apoio de sempre. Eu só queria novamente aí pedir para o pessoal que está nos assistindo, né, Felipe? Curta lá a nossa página no YouTube, curta a nossa página lá no Instagram também. É importante, a gente quer convidar os patrocinadores, né? Esse primeiro momento, André, nós não quisemos colocar nenhum patrocinador, porque a gente quer ter conteúdo agora, né, Felipe? Então a gente quer convidar os patrocinadores que queiram falar de cooperativismo, por favor, pode aqui colocar os comentários ou pode procurar aqui a Avocado, que é nosso parceiro aqui também, aonde estamos hoje nesse estúdio. E André, muito obrigado e parabéns. Filipão, tá contigo aí. Obrigado, Zola. Te agradecer aí, assim, fico muito contente que a gente está abrindo essa segunda edição, né, que essa série de bate-papo que a gente vai estar tendo aqui com você, né? Que representa muito para mim, é um amigo, é um exemplo. E eu sou realmente privilegiado de ter oportunidade de ter tua convivência, não só a sua participação aqui hoje, mas a tua convivência aí no dia a dia, né? Te parabenizar por esse trabalho que você faz pela Asbraf. Se a Asbraf é a associação que ela é hoje, porque à frente tem um cara que é coração, que ao mesmo tempo razão. Gestão, né? E te agradecer aí por essa oportunidade de estar aqui conosco e que Deus ilumine a sua jornada aí na Asbraf e também de todos os associados aí da Asbraf
trazer um abraço aí para todo mundo que está nos assistindo e nos dando a honra da audiência aí, né? Os internautas, né? Eu estou muito contente de estar aqui com você hoje. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado, Felipe. Parabenizá-los pela iniciativa, porque é uma iniciativa arrojada. Um podcast é arrojado. E são de iniciativas arrojadas que nascem as grandes cooperativas e as grandes associações. Então, parabéns a vocês. E lá na frente, né, depois que a gente vê um sonho realizado e as coisas acontecendo, talvez a gente vai entender que por trás de toda grande realização existe um sonho. Exatamente. E por trás de todo sonho existem sonhadores. Hoje, talvez somos sonhadores, mas amanhã faremos a realidade, porque além de sonhar, trabalhamos muito para que os sonhos se realizem. Muito obrigado. Valeu, meu amigo. Muito obrigado, viu? Um grande abraço. Valeu, obrigado. Pessoal, um abraço a todos aí. Valeu, até pessoal. o próximo episódio. Isso aí. Até a próxima.